Não sei, os irmãos que estão nas paredes, vocês vão ouvir, porque não vou gritar muito. A viver assim, vocês estão muito cansados. Vamos fazer esforço que a pessoa tem feito lá no banco ou então nos armazéns de fresco. Alors, tu as na Marcos chapitre 10. Vamos ler na carta de Marcos, capítulo 10. Verset 46. Versículo 46. Jusqu'à 50. E vamos terminar no 50. Marcos, chapitre 10. Capítulo 10. Verset 46. Vamos ler no 46 até 50. Português, verset 48 na 50. Português vai ler 48. Bongo bakomi na vila Jericho. Tangu Yesu alonge kuna na bayekolo na ye pe bato ebele. Amoni mutu moko akufa miso azalaki kofanda penepene ya nzela pe kosenga mbongo. Kombo na ye Bartime, mwana ya Time. Awa yokete Yesu ya Nazareta azali wana abandi koganga. Yesu mwana ya David yokelanga mawa. Batu mingi bakomi kogangela ye akanga munoko. Asa lekisi mpenza. Esika tozende sika wana. Ya onde nós estamos. Kasi alekisi mpenza koganga makasi. Mwana ya David yokelanga mawa. Yesu atelemi pe alobi obenga ye. Bongo babengi ye mpe balobi na ye azali ozala na makila malamu. Yesu azali kobenga yo. Telema. Verset 50. Bongo abwaki kazaki na ye, apumbwe pe ya ye pa Yesu Kristo. Gloria. Amém. Português pode ler versículo 48. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vai. Versículos 49. E Jesus, parando, disse: O que chamassem, e chamaram o cego, e dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça?
E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Palavra do Senhor. Amém. A Bíblia já que autores ali marca. Nós sabemos muito bem que o autor deste livro Foi é a Marcos. história bem. Eu acho que conhecemos muito bem essa história. Bartolomeu, Na grega, em grego, Barela que se fez, Bar significa filho, Timé Beni. e Timém significa Fils abençoado. Beni. Filho Seria abençoado. mwana oyo, Este oyo, filho, esse a irmão, botamaka veglete. ele não nasceu seco. Na cura ya vi, Lá quando ele vivia, sequera izuye. e lá a cegueira lhe apanhou. Tango makambo yeli yebongo, Quando o problema aconteceu assim, alors, akomi kosenga mbongo po avive. e ele começou a pedir o dinheiro Azalaka esmola bien. para viver. Ele estava bom, Quelque temps, um pouco tempo. deve ter malária sobre problema Eu nini. não sei se o que houve, Isso sua não na doença, susute, e ele não via akomi mais, sala susute, não trabalhava, akomi malere. e ele ficou assim Alors, amaldiçoado. celle solution tekele po na ye, A solução que ya ficou para ele kosenga kajimola. é só de pedir as molas. Alors, mukolo moko, Certo tulote dia, ayoki ele ouviu que Yesu que Jesus ya Nazaré. do Nazaré C'est-à-dire que significa, ayoka que já fama ya Yesu. ele já ouviu a fama de Jesus. Fama oyo ye ayoki, Essa fama que ele ouviu ezalaki ya kotambula likolo ya mai te. não era fama de andar em cima das Mais águas, fama oyo mas essa fama ependi Bartimée que chamou ou puxou aluka solution para procurar a solução ete Yesu ayokaka. que Jesus ouviu. Eza na mutu moko azalaki na maladi ya 18 ans. Alguém que tinha 18 Tozalaki anos, na estava maladi ya doente. 12 ans. Alguém que tinha fluxo de Tozalaki sangue na de maladi ya 12 anos. 30 ans na ndambo. Alguém que tinha antes de Ou 30 bapiki italianos, siye. que ele foi Mutu moko salvo. azalaki Alguém eli kuna lá basala ye que boye. fizeram isso. Alobi ngai pe. Ele também disse, eu Bomema também. ngai Me levam esika oyo akolekela wana. lá onde que ele vai passar. En tout cas ayokelanga mawa. Eu acho que vai já Bartimée Esse Bartolomeu, azali mutu ya liboso ele é o primeiro oyo abengi Yesu mwana ya que David. chamou Jesus filho de Davi. Poso na ngai ezalaki lelo Hoje, a minha vontade pour era comprendre para entender makambo babengi effort. essas coisas que se chama esforço. Effort, Esforço, mulende, esforço mesmo. c'est vrai. Eu acho que Mutu asambelaka alguém ora, eza na eloko akosala pe. tem algo que ele pode fazer. Eza na biloko mosusu Há outras coisas. mutu azali na eloko moko te ya kosala. A pessoa não tem nada para fazer. Obele nzambe. É só Deus. Mais eza na biloko mosusu Há outras il coisas. faut mutu ye moko O próprio homem, asala primeiro passo, ele tem que marcar o Nzambe primeiro asala passo mibale. e Deus vai fazer o segundo. parce que nzambe Porque Deus, akokaki kokawisa ele podia fazer secar mai água apesi ordre para dar a lobi ordem mai kabwana que água divide pofu na ngai baleka. para o meu povo Mais mpo na passar. nzambe Mas para Deus, mai akokawisa a Mais água il faut de Moïse. fazer secar tem que ser o asala passo Moisés ya liboso para fazer o primeiro passo, asala kaka effort para fazer esforço, kotombola vara aza nango de fazer levantar a vara mai esa nini. e para a água se dividir. C'est-à-dire que Significa, eza na biloko ebele há muitas coisas. solution ezaka na nzambe. A solução não é somente a Solução Deus. é para eu. A solução está nas suas mãos. Nzambe Deus, akofinalize ele vai finalizar. eloko zokointeresenga mingi awa. A coisa que está me interessando tanto aqui, Bartimée esse ntango Yesu Bartolomeu, azoleka quando Jesus passava, fule ya bato ele vinha com muita multidão. amoni aza na possibilité te E ele viu, não tinha possibilidade. abandi kogritar. Começou a gritar. Português lobi bien te Português não Português falou muito ouvi. bem. Português disse, gritava cada vez mais. gritava cada vez mais. Ele aqui se ete Clamava. lelo a gritar, Hoje lobi a gritou, gritar, amanhã lobi gritou, kuna gritar. depois da manhã também Não vai sei o gritar. sentido do português. Pode ser assim. Gritar português, cada será que é vez assim? mais. Não é Gritar numa ou vez, clamar? né? Hoje, amanhã, depois da manhã, não é? O sentido. O se- repetir cada vez mais. Repetiu No mesmo momento, repetiu cada vez mais. cada vez mais. Insistiu muito, insistiu, Não, clamava. acho que o sentido no português não está mesmo bom. Porque eles iam traduzir, gritava fortemente. Aqui ele está a dizer clamava. Clamava, clamava mais, cada não, vez mais. cada vez mais não. Clamava Seria bom, mais. clamava fortemente ou com insistência. Aqui está Seria dizendo bom. Começou a clamar. Começou a clamar. Clamava. Começou a clamar cada vez mais.
Não, eu não quero cada vez mais. Começa a clamar dizendo, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Na Yokotangi clamava cada vez mais. Clamava cada vez mais. Clamar e dizendo, Cada vez mais, né? Ele clamava cada vez mais. Ele clamava cada vez mais, não sabe a versão. Mas, não. versão é Essa bien, versão tá falando, ele versão é clamava lobby, versão cada vez français, mais. na lingala. Français lobby, Versão que é bom francês. Bartimée Bartimée criait beaucoup plus fort encore. clamava cada vez Beaucoup, mais. beaucoup, ça déjà est belé. Mais é muito. Plus fort. Mais forte. C'est-à-dire que, a vu beaucoup. Plus fort le susu. Mais forte mais. Pelingala lobby, E lá em azaki disseram, koganga ele clamava koleka makasi. mais cada clamava sentido, mais forte. Gritos aí, belê. Clamava mais forte. Ai! Clamava Exato, cada grito. vez mais. Clamava cada vez mais. Mais Ah, forte. Em não, francês, aquele em francês, sentido. vamos dizer, não- clamava não vai dar cada bem. vez mais forte. Mais forte. Quer dizer, cada vez ficava mais melhor, Clamava cada vez mais forte. mais forte. Sim, porque em francês é assim. Alors, et aqui c'était, Mais forte. Significa mutuação na besoin. alguém precisa. A moneta zanango. Ele viu o estado que ele tem. A money opportunité. Ele viu uma oportunidade. A linha conexão opportunité. Ele não quer fazer passar essa oportunidade. Mais, Mas, até zana besoin. embora que ele precisa, Mais na kati, lá no obstacle. meio há um obstáculo. Obstacle é, Obstáculo azomona no te, meio, ele não estava fures vendo. aí belé, E havia muita batu multidão. musus bazo gangue lá aí. Outras pessoas gritavam Só bazo gangue lá aí, na para vez encorajar dele. aí. E para Mas desencorajar, Bíblia, a Bíblia diz pona aí. para ele. Azo sala é fort, Ele fazia esforço e a gritar com leca ali susu. de clamar mais. Bom, só que isso, por exemplo, a nourrir 5.000 pessoas. Se Jesus deu de comer a 5.000 pessoas, Ele aqui sei que, significa batu bazo landa isso hoje. essas pessoas que seguiam Mas Jesus aqui ba 1.000. eram mais Ah, então, mil, talvez mil. milhões. Bom, ou eu não ia sei pensar na quantas. sua batu bazar 1.000. Se as pessoas são 1.000, Micro exato. não amigo. O que na melengue. Você vai gritar como? Bota lá. Olha aqui, vejam, Coisa de distração. isso aqui é distração. Alors, hier, ça a problème d'opportunité, Ele tem problema da oportunidade ça a problème de situation. e ele tem problema da As outras situação que ele nem. tinha. O que ele fazia? Olhar a gritar, Ao invés de gritar, gritar mais, ele gritava mais. gritar plus encore. Ele estava a gritar De mais. sorte que, grito wana, Para que até aquele barulho grito, abatu ezali, embora que havia barulho das só que pessoas, grito é lequilo susu. seu grito é demais, E persuader Jesus. aquilo ia entrar até Ngana Jesus kanisi, ouvir. Yesu, Eu penso na que bonzambe na ye. Jesus, na Ndenga sua mona divindade, kizache, como viu o na Zaqueu, bonzambe na ye, lá na sua aí peguei divindade, awa ezana mutu. ele sabia que aqui tem alguém, Mais, mas e fora mtezanini, esforço do homem que gritar. ele estava gritando. E fora mtezanini, O esforço do homem que, ata batu bazai belé. embora que havia muita gente, Ya bakisi volume. ele aumentou o Mais volume. logo ezosanga bino. A coisa que estava a faltar, Bino, vocês boza batu ba opportunité. vocês não são as pessoas da oportunidade. Koyebete, Saber que tanto za awa na liga awa. quando estamos aqui na liga, Liga ezeli pona ba igreja nyonso. a liga é para todas as igrejas. Ba pasteur boza na bango awa. Os pastores que vocês estão com eles aqui, Baza ba pasteur baza ba representant lego. eles são pastores e representantes Você legais. baza na ba église. Eles têm Lobby as kuna igrejas. ba église como é belé. Depois da manhã haverá muitas Lokola igrejas como eu. Só que pastor. Covid te. Se não fosse a Mbele na sali Covid, 3 mois na zana mushiko. o pai ia fazer Já na casa da 3 implantação. meses, está lá a implantar. Só que na KI, Quando ele na vai pesse ordre. dar em Mama ordem, Florence Salandanga. Mama Flora Lokola vai seguir mwasi. como mulher, Ako kende. ela vai. Só que a KI, Quando ela vai, período wana. aquele todo tempo, Yo besprit ba período, deko nokola yo. você o espírito vai Nada te com essa lei de perturbar. libertação. Quem que vai te libertar? Yango na acte balobi. É por isso lá no Moïse, acto disseram, Moïse azokamwa. o Moisés admirava. Só que bana Israel. Seus filhos de Israel Ba comprenaka. Que entendessem toya libertação pona que bango. o tempo da libertação para Yango eles yo. é Mbele bazo este. menacenga Eles ite. não estariam aqui a Mais ameaçar. peuple Israel bazo comprendre te que Mas o povo de Israel não entendiam tanza ba que pesi bango ya de libertação o yango. tempo que Deus lhes deu da libertação é Ndenge este, bino goza. conforme que vocês estão. Mutu. Como é que o homem, Oza na société você não tem ya pensamento koyeba
de saber oza nani. quem você é. Basala yone. O que Eu sou fizeram. profeta te. Você não pode dizer que não Oza sou profeta. te. Você não é profeta. Me oza sim. mutu. Mas você é Oza na homem. mayele. Você tem Oza na vi. juízo, você Bato tem mususu pa vida. lobaka. Outras pessoas dizem. Oko comprendre te. Você não pode Que entender. ona somo na oyo. Isso que Eza está a estranho. acontecer é estranho. Como é louco eza boy? Como é que essa coisa está assim? Lobby. Ontem, Na anteontem. anteontem, Nazaki na obra. o pai estava Na me pose obra. question nga moko. E ele se perguntou, Na tonga ki ndako. eu construí esta casa, Na ndako ya liboso. a primeira casa, Na pakasa kuna. lá na cabeça do Pacasa. Mutu nazwaki wana. Aquela pessoa que eu Meu frère aza mestre, Contatei. mestre ya mestre. é mestre dos mestres também. Como akosala ndako? Como é que ele vai fazer uma casa? Placa ya liboso. A primeira placa, Esali courbe bo. Epesi lomba. aquilo meteu uma lomba. Avandi. Eu sentei. Tangu nasali oyo ya mibale. Quando eu fiz a segunda casa, So na koti na ndako. quando eu entro lá dentro, Na nini? Libanda na veranda. lá fora na varanda, Teto falso. no teto falso, Batie sanka. eles meteram aquela sanca. Sanka kei. A sanca foi, Esali lomba. foi também fez a lomba. Na koti na mosaico. Entrei no mosaico. Chão nosso batiaki. Chão que eles So meteram, ba sopi mai na cuisine. quando Mbala vão moko tem na tirar chambre. na cozinha, diretamente no Me quarto. mestre. Mas é mestre que fez. Mire bosala aqui. Quando fizeram a parede, Esali bom. aquele também já está Po bani nololango 30 sac. para arranjarem aquela parede, 30 Mutoke sacos. nakozwa kucha mosaico. O homem que foi Mestre, fazer a o mosaico mestre. é mestre mesmo dos mestres. Nakenda talo mosaico. Quando eu fui ver mosaico, Ya liko mususu likolo. outro mosaico está em Mususu cima, na se. outro está abaixo. Po batia pesa moko lika na Tem kati. que meter mais uma peça no meio. Me perguntei. Papá Ona nene. perguntou Bandako noso nga nasalaka. por que todas as casas Fazila que eu kaka na nini? faço Na mwa deve ter defo, assim fo mwa defeito. defo, fo mwa Um defo. defeito, Sanka defeito, ya kota mele defeito. kuma pla penza boye. Sanca de meter Ebebi. para ficar direito, também estragou. Na bandiko Não, mituna question nga moko na O omba. pai se perguntava, ele não. Bem, Nós vamos na eloko Bíblia. eza nini O logiste. que está acontecendo? Natie ba porte. O papá colocou as portas. Vendredi. E na sexta-feira, Natali porte. olhei nas portas Mutu atida que é Danilo. que mandou o Danilo. Não, ele anda a fazer bem. Anda Não, a ele fazer faz bem. Um momento Ah, mesmo. ele é bom Gostei. mesmo. Azam metro é bem. Bati porte. Colocaram as Na portas. suca kuna. Lá no fundo, Porte salibo. a porta fez isso. Mas isso é que não. Oh, Vai é meter milímetro. Tococha uma fecho moko Vamos awa. meter eu um cozo. fecho, vai Ele voltar. não conhece a construção. Todas E fez as coisas da Ele não conhece a construção construção. tem E fez sala tem total. Mas por quê? Pô, nós é muito. Porque eu sou homem. Alobi turo na zozua mestre ya ba mestre. Pô, eloko ya boyeza la te. Eu falei, vou tirar mestre dos mestres para não haver mais essas Lobi na torturas. kamwe. Ontem eu assustei. Amala mukira tongo. Pai, mamãe acordou de manhã. Una loti. Eu sonhei. Yo nangai. Sei. Retonga ndako. Fomos fazer uma Ndako construção. wana. Aquela casa. Batia yango teto. Yelala. Meteram o teto, estava assim. Sikoyo Deitado. siliki. E você estava Ona nervoso. nini? Por quê? Bandako nyonso. Todas as casas Il faut kaka sa nini. Isso aqui na ba défaut boy point nini. têm que vir com defeito. Por quê? Isso é sério. Pois, a sério. Biloko nazo come poser wapi? Essas coisas que eu me perguntava no coração. Eu a ver. Engana Zumuna. Ebima na Para na sair vision. na visão. Siko na vision kuna balobi. Lá na visão Il de faut ser, ko sambela pupo yeba pona nini bandako nyonso ekomaka. tem que orar para saber por que Nada aquelas vai todas as dizer. casas fazem isso. Eu, meu papá. Pai nani? Apóstolo. Quem, Apóstolo pai aqui quem? angole kenye. Apóstolo é quem? Aqui? Não, muito moko ya. Apóstolo é alguém do nível alto. Mais biloko mususu Outras coisas, bakamba construire tambole bien te. a construção não andou bem. Ngana koloba te. Eu Au não nom vou de falar Jésus. em nome de Jesus. Yoko bonga kaka. Vai ficar bom. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. É normal. É normal. Por nini? Por quê? Biloko não se falha wana. Todas as coisas que tem falha, Susu mbongo sakana. aquele levou mais muito dinheiro. É na zuba mestre me mal. E eu fui buscar 2 meses. Posta la chão bruto. Fazem chão Taka bruto. semeno hoje. Nessa semana Posta mesmo. la chão bruto papa sim. Fizeram chão bruto, acabou. Eu tô só para mai. Não Mai vai nyonso tornar uti água. libana eu ter na tanque. A água saiu fora e foi até no tanque. E fora benga ba lobi. Chão na mina botia Tem que aqui. eles chamar para lhes dizer Não que tá o chão bom. que meteram não está bom. Alô, eu consigo só comer saco. Vai pedir mais quantos sacos? 10 sacos. 2 sacos. 8.000 kwanza iki. Mais 8 mil kwanza. Foi.
Est-ce que só que nós vamos muito? Será que se eu sou homem, Não, será nem. vou fazer o quê? Funa que na prayer como zamba lobi. Eu tenho que ir na Funa tu na oração puna para mesmo rezar. andar com Eu ninguém devo tu me zaga ya perguntar, Deus kutenga. disse para perguntar por que as minhas casas são tortas. Effectivement. Efetivamente, Na pense ba mesure o pai deu as medidas na mestre. do mestre. Casa do banho ya bana Essa casa de banho das crianças il faut batango 1,20 m. tem que levar 1,20 m. Ainda kuta chango 80 Eu fui, encontrei, me deu 80 cm. centímetros. Você cate se dois. Não fica areia, aquilo está doído. Só que tu coito lobi, uma boa casa, mas não fizeram bem aqui. Quando alguém entra, vai falar, anda com a minha, vai falar que tem que ter água. Ia largado. As zonas são quem? Dê logo só se passando na via chaque. São essas coisas que estão se passando na Só vida de coisa cada um. muito. Se você é homem, Caca velho. Contar la boie. assim a ver, Falou porque logo é normal. você tem que falar que essa coisa não Só está que é normal, te. Se não é normal, E eu contar a susto para tu me baler me sat passar logo lá eu lobi, é normal te bom. você não veja 2 pessoas, 3 pessoas, não, são muitas pessoas que são assim. Por que não sabe bem ter logo lá para tu? Por que você não está bom com outras pessoas, você tem que ficar como ele? Olha, muito na sentido, Aquela pessoa que tem sentido, então money, quando você só coisa viu, mona te. Daí você ele foi não tá mona. vendo. Também você tem que ver. E foi mona. Tem que ver. É normal. Não, não é Nós normal. cola, Eu estou a nós crescer, balate. não estou Só que na casado. bana game vale. Só tenho 2 Só filhos. que na vale, Quando eu vou casar, e foi vale bem bacana. então o Na sala é casamento logo tem que te. se estragar. Não Tá fiz vengando nada. ninguém. Vou me chotar. Só que na que fana ka bongo, Quando vou sentar assim, na maneira sala que ndumba. vou começar Só que na vande, me prostituir. posso ir mobile. Então quando Só que na vande, fico aí, posso ir tem que com ela. sentir. Ah, mas é Eu normal, digo, te. bem, Eu tinha dinheiro. mas aqui na Bongo, Sei que 500 mil kwanza. eu tenho 500 Nesse mil momento não kwanza. tem nada. Na zona logo tem. Nós vamos ter desbunda até. Eu não sou Vai ir alguém de pingate. segunda, não me Fiscal roubaram. aí pingate. Fiscal não me roubou. Isso não é normal. Vou usar normal aqui. Pra bongo, Esse tipo de pessoa, é fora ngwengwa. a esforço é E esse. a valia vi. De avaliar Ou não a na coisa vida normal. para ver essas coisas. O Não está Vandi. bom. Você não há Você problema não sentou, muito ter. Você não tem problema com ninguém. Feiticeiro, feiticeiro. Lobi olha aqui na praça Mussusu. Ontem você passa no Só como nem doki kima. Você quando vê feiticeiro Esse foge. segredo já é demais. Não. E foi na sala nini. Eu tenho Funa que fazer iye o quê? banana que ndokeza. Eu tenho que Esse saber é por fora esse yanzambe feitiço. bazomona. É poder O de bem Deus que feito está mais a aqui ver, ndoki. ou então efetivamente é a bruxaria. Domingo Domingo, na Betel, lá no Betel, mwana moko apesi témoignage. um filho deu testemunho. Beni. Beni, Beni alobi boy. testemunho. Soka uti na ndako na yepo azoya na kalemba doshi. Quando eu estou saindo na casa dele para ir no calendário, Ezaka na maluco moko zawa. tem tido lá um maluco. Chaque fois que aleki wana, Cada vez que ele passa lá, maluco wana benga aí distraído. aquele maluco lhe chama distraído. Chaque jour. Todos Beni, Beni, akovanda tele kola mutami tuna lobi. Esse que me chama de maluco. ele não senta para se Só- perguntar por que me chama assim. Sexta-feira É só na sexta-feira. passada, Sexta-feira. babengi de Beni. Chamaram Beni. Vamos aqui na montanha. Babengi aqui azana. Estiveram no monte. Distraída. Chamaram distraído. Tango a babengi que Beni usa distraído. Quando lhe falaram Beni, você é distraído. É por isso, maluco na benga ana, né? E ele falou, não, é por isso que aquele maluco. me Tava chama bom dele pôr distraído. aí na montanha. Quando olharam para ele no monte, Tango alegria sussuana. quando passou lá, Ah, irmão, ele falou, irmão, bom dia. bom dia. Sim, domingo no testemunho. Domingo ele testemunhou de mancha a testemunhar. Me Beni, Mas aí Beni, é que tem pai a passar com tu na gai, papai nas distrendenge, ele não via no pastor me perguntar que Esse pessoa que distraído mostrou você for com como. a bomba? Aquela pessoa está fazendo esforço para ficar bom? Não. Não. Ela muito é que tem de Beni, Essa com a pessoa que vai bomba. empurrar Beni para Só ficar que bem, eu ia como se contra se ele. você não Tá me prestar por atenção, vai ficar sempre com ele. me obrigar. Ah, só tem ninguém lá, tá muito. Esse que não dá muito tempo. Mas tem para Não tem pessoa, pastor também tem outras coisas, não sei o que tá. São essas coisas que vocês Ninguém estão precisa fazendo. boi. É conforme que estamos aqui, Batu vai aqui cala na liga. aquelas pessoas que vieram há muito tempo na liga, Oscila cacate. o problema não acaba. Sempre a girar. Sempre. Usou para cacate. Não Usou bota está cacate. casado. Não está Mbongo mais sa cedo. cacate. Não tem Você segredo. caca ndenge boza. Estão sempre na Nunca mesma. o Vanda não lobe não é demais. Você não pode sentar o Jeremia lobe puta nanga. Disseram que Isso lobe. Anzamba precisa bem saber na Israel oyo. Bota Bota oyo oyo. Mingi. essa ferida demorou Muito tanto, no meu côté. ninguém Mas ele vai tomar conta né. está a tomar conta dessa ferida. Ele não tem. Mas vocês não.
Ah, sei lá no monte vou cair. Só que não quer na montanha na E roupa. aí, preciso que me toquei, o bique, exame bem? Você se alguém cair e você salvar, é mal. É grave. É grave. Boa coisa. Mas só que eu que papá, mamãe, na monte, pô, tu sou uma clerte. É mal. Mas quando vão falar fulano no monte, porque não estamos a ver bem, é mal? Mas você ganha no frango? Os pediram oferta. Só que o bongue. Se você O ficar marcar bem, passo lobby não. você marcou passo, vai Só dizer que não. parceira lobby. Seu pastor falou. Só que vai esperar lobby. Seu Só que espírito não vai falou. girar boi. Se eu começar a Ah, gerar eu assim, ali. então aqui Eu tem só algo. profitei oportunidade. Eu vou aproveitar a Mercado oportunidade. hoje. Esta quarta-feira, Há 6 meses atrás que nós não fizemos mais. Não estamos a subir mais. há 6 meses atrás, Tu não vai ganhar a ver para estamos a você, subir sala mais. bien. E alguém sentou e disse não estamos a fazer bem. Sala aí fora, Fazer mercadia zonga ali, sus. A Mas que quarta-feira tem vendredi, que voltar, porque ele já mutou sexta-feira as duas graças. é sobre Moco, quem esse- tomou graça, isso Mas é uma água- pessoa. Mas aqui, Batunhos mas abandou que tem. todo mundo que está aqui não são bruxos. Vamos usar ali laço. Outra pessoa tem lanço, Finga. ele Soca ofende. poça na motema. Você tem a vontade no Mas coração. vamos susso. Mas outras Isso é pessoas louco é a família. são coisas da Vamos família. susso. Outras Mas pouco não é pessoas, simba aqui. as suas mãos Oiba pegou, aqui. você roubou. O cariça aqui mabe. Você pensou mal. Finga que basale. Você O silique ele zambe. Você ficou O tique que eu raiva conversei. contra Deus. Você não ouviu o Pensa conselho. Meus anos que tem. Você não é o bruxo. Assim mamãe passa nini. Foco chutar nini. Naquele momento tem que chutar aquele espírito. Amém. Amém. Socorro é fora não sabe. Agora, qual é o esforço que o senhor faz? Bartimé a Bartolomeu, gritar. ele grita, Bem aimé. bem amado. Ezali atara mutu moko te na vida. Não há ninguém na vida. Amanhã azala maluco. Aí, só tem que ser maluco. Oyo Este- azalaka sensible te Que não é sensível na grito. no grito. E c'est pourquoi mwana soki abotami É por isso quando o filho nasce, mama oza sérieuse a mãe que é séria. soki mwana gritar te Quando o filho não ntango grita, azobotama quando está espoir nascendo, eza te não há assim coisa. eloko elakisaka mwana oyo azovivre O que mostra que o filho está eloko ya vivo, liboso moto asalaka soki abimi na libumu. a primeira coisa que a pessoa É faz gritar. quando sai é gritar. Pourquoi você não grita? Por que você não grita? Por Quando nós osepela na ita uzana que você está alegre com o estado que você aje tem? oza nango A idade que tu tens, visa bien te a vida não está boa. ye moko ozomona te Você pode não dar conta. eso na casa do meu pai eso na casa do meu tio. Nazana ndako Est-ce que mwana weza normal? ndako ya papa na nga. Você terá a Acha sua que é casa normal? própria quando? Yo kozala na ndako na yo mkoloni. Lelo otiki lobe ozongi. Hoje vai deixar, amanhã vai voltar. É assim. Eza bongo, Bamisusu outras soki pessoas, balongoli kitambala quando te tiram um lenço, basuki ya pembe sanini o cabelo branco somoni já soki tá ya nice. pembe ekoti esili Quando vê cabelo branco, Vamos ver se vai então misusu. acabou. Tá tozalaki vendo? 100 jours 40 jours 40 dias. prière de 100 0 heures à dias. 4 heures du matin Oração das 0 às Tá lá. 4 horas de manhã, Ah, tô com madrugada. Mas agora estamos... apôtre sokalala Apóstolo quando dorme. sanjo koka susu te Pai, 100 dias não vai aguentar parce mais. que Porque so tosali anniversaire quando vamos fazer tozopusana na aniversário, fatigue você está se aproximando do fatigue cansaço. tozopusana Cansaço. kokende Estamos a aproximar para ele. mais yo Mas você ozokende está aí. ozotika nimbongo Você está deixando nem Não. dinheiro, nem casa, nem mwana nem filho. É só o homem assim. il faut pas despertar yo Tem que se despertar. nete awa Tipo problème aqui, tozomona bien te o homem não estava a ver bem. nata na montagne Sobe no monte basunga yo para te ajudar. oyo okomi awa Assim que você chegou aqui, motema eza deja kuna o coração já está lá. oyo baseigneur Ao invés de você Atalelo. falar, Senhor, pode ser hoje, o espírito que está dentro de ememekanga na mim, kanda que wana me leva ekanganga na raiva, wana aquele que me amarrou, lelo hoje ifo ebima tem que na sair. boyi yango Eu ifo lelo tô a kolo negar. ntango ozosala deja Hoje, bongo Deus, ozolembisa quando você deja tá fazendo nini assim, você basinga tá fazendo basaka kosala kaka caçar os loboko gansos. moko boye bakabisa nini Quando vão fazer alguma coisa, as Mas coisas vão ozali ficar bem. awa motema eza kuna Se você ozali tá awa, aqui, o faz coração a tá preparação lá, voluntária, vamos tem fazer compromisso. rápido, Vamos fazer longa. como? Da kusala ndenge nini, nasana compromisso. misala lokola oyo Trabalho como este, ifo tozala ngwasuma nós temos misala que ser oyo assim, quente, quente. Trabalho como este. soki boye na ofrande Assim, po eu toyebi fico ke certa, nazolemba vou ficar nazonyokola cansado, nzoto na nsima vou ficar... mwa 50 mwa 100 mil sa nini Castigar o Ya corpo, vai vir depois Meu, olha, 50 essa ali é mil, nini? 100 mil vai É entrar. ofender. Mas essa aqui é de favor. podão o quê? Aproveitar? E Bino Senhor, ele vai profiter. Não sei pourquoi. É por isso,
Muito coisa mais ele. O homem que é inteligente, Vou baixar uma boca. você deve baixar as mãos. Mona changement. Você tem que ver a Só que mudança. changement exato. Se não há mudança, Será logo não depois. você faz com Tanto esse que irmão. isso a telemite. Por enquanto que Jesus não parou, Ataba tu balopi. as pessoas podem falar, Engana só gritar. eu vou gritar mais. Você goiava. Se você veio aqui, a cara trincada, O pastor me escolheu para mim subir no monte. pastor apoia aqui na montanha, não é Pastor disse para para você subir no monte. Se quando me perguntam, fala para subir no monte, Sim. não sei, não é evidente. Então você diz que pastor é. Significa Mas que o estava sentindo. pastor ele tem sentimentos, Mas olha, me saiu. ele vai te fazer ficar cansado. Amém. Amém. O salão suto usando ango. Outro trabalho nós temos, Usando a recomendação. nós temos Estou recomendação. programando boa novela. Quando vamos proclamar Vamos cantar na boa Matia nova, Nova. Il faut te chasser para mauvais esprit. 9, devemos chutar mau espírito. Il faut bato basana lepre ba purifier ba. As pessoas que têm lepra têm que ser Bato base ba purificadas. kufi. Aqueles que já estão mortos. Musales ali faut ressusciter ba. O trabalho é para Troca Richard ressuscitar. A pessoa como Richard, Apemela kakana misapi. ele fica aí a respirar só nos Motema dedos. sa nini? Ekenda, mas mwana coração ekenda. já se Só foi. que kaka balobi Memória kaka já se lele foi. za tura Richard akei. Você falar que hoje é dia de Richard. Mais foi. faut bato batela balobi baza bana na Mas Nzambe, as pessoas baza têm que bana na ficar de pé, Abraham. dizer, não são Il faut filhos qu'on de la Abraão, musabango, filho de faut ba Deus. ressusciter, Eles devem faut baza na bom moi. ressuscitar para ter a vida. Mas créateur não lobi lo. Porque o Criador ainda não falou nada. Então musala bozo mwana mandeko tozo. É por isso que você está vendo estamos a fazer Na esse ele te trabalho, baninga. irmãos. Não sei os outros. Mengai Mas eu, na Marquis. pastor com o papai Na Marquis, base Eli. o pastor Elias, Cara mingi te. daqui a nada Só contra ba 60. vão entrar nos 60 anos. Ele até já ultrapassou. Podemos usar até que você Não sacrifício. está vendo que estamos a fazer um Você sacrifício? sacrifício, você sega biso. Nós estamos a fazer sacrifício, vocês estão aí a nos rir. Estamos, quando 5 vamos minutos no você sono, que deixar couture. é só alguns minutos já estão aqui na sombra. Pelo menos não é cebola. Estava a pensar que é cebola. Aqui não tava vendo cebola. Água, mas eu tenho cá. 5 cebola, 10 mil, 10 kwanza, não é? Matungulu 10 kwanza, tem. Amém. Amém. A televisão botou lá até. Vocês não A costumam assistir. libertação agora vai filmar yango. Esse tipo de libertação Isso vão na boa filmar. fundo, não é? Tem ofertas, não é? Mas bom que até só que o moni louco. Não começam a fazer A quando pessoa vê logo algo, pamba. tá dá algo de favor. E eu venho com minha prisão, eu vi. Você começa a ignorar. Vai dizer, Uma coisa de 50 mil, quando estão a vender 5 mil. ele Só que tá podre. 50 mil, mas Não eu tá fico mesmo com bom, 100 não mil. é de Ele boa é qualidade. popular. É a qualidade mas lá não tem. Mena colinga. Mas eu vou querer. Ba oi. É aqueles É louco isso se lá tem. que as coisas não estão acabadas. Prochainement, E, vou preparar o frango. então, pela próxima, tem que preparar as ofertas. Se tu bater cala. Sobretudo aqueles Só que que me estão logo da eu sei boa. até. Se aquilo Vou não está comer uma acabado, bofrondo, vou apresentar na Zambo Frondo, bem colo Frondo. tem que Só que trazer andimi as ango. ofertas, vir apresentar a Deus. Se Deus aceitar as ofertas, Me ana as coisas tandão. acabou. Bicho tô com lembaté. Mas por enquanto nós não vamos se Tomo cansar na yo. para te ver, Vou oferecer sofrer não yo. te fazer sofrer. Não. Não. Só tu só conta com a Moisés. Nós vamos entrar com Moisés. Mas o bundi sabe não? Ah, então Tô vou fazer coteando. tá. Nós vamos entrar. Meu filho, sabe problema pé? Meu amado, também é Como problema. é que você anda posar boi? Conforme que vocês estão Eles não aqui. batem mususu. Há outras pessoas Sabe escravo. são escravos. Você já vai vendido. Vocês já são vendidos. Bater caminho. Já vos venderam. Você bate yangani. Vocês são as pessoas Isso eu tô só alheias. conta ba macambo. Nós estamos entrando nos Mas apenas problemas. problema. Também temos problemas. Bicho só que tô só banga te. Nós não temos medo. Defenseira munene. Amém. Azali. Defensor está lá. Ele é que nos dá esse trabalho para fazer. Esse trabalho mata. O salário é bom, maca. Para fazer bem com faca. Muitos pastores têm morrido. Amém. Amém. Menos o tu na segura. Agora estou a perguntar. Ninguém se lhe for. O outro fez Já esforço por gritar. de gritar, Já por gritar mais. de gritar mais forte. Melhor. Agora você. Grita. Você anda a gritar. Qual é o tipo de grito que você tem? O ganga kayalo lenge nini. O gritar é lelo. Gritar hoje, Lobe. amanhã você tá bom. Yeah, bisibidana é bisio que só que muito bazar com bom de la bona yo. Quem te disse que Deliverance bota. estava a girar, que deram O simba gambongo te sila nini? Se você não toca o O dinheiro, bala kate você bala. tem dinheiro, você Até não só consegue que o casar, bali. casa. Embora que você casar,
Ye baka na mutuke, Fica sabendo na tua cabeça esse é um aqui. problema ya nini? Eu tenho problema de Tangu na casar. bali awa, Quando libala me pe kosa casei, nini? Ne loko O mo ya casamento mutuke também libala é kosa uma nini? coisa Parce que pequena, ça pode singa. destruir, porque é o laço. Esse vai ficar bem. Você está me ouvindo Se bem? você colocar bem, Se vocês estão ouvindo bem, aidez-nous. então nos ajudem. Osunga biso. Nos ajudem. Ni osunga biso. Como que vocês vão nos Lelo ajudar? tuzokata. Hoje vamos Tu vai cortar bitene tikali wana. aquelas metadinhas que ficaram. Eza na banyama mususu. Há outros animais, Soko kati yango. se você lhe cortar, Esiko kati wana. aonde você vai cortar? Eu former le susu songe mususu. Vai formar mais outra Esse que vai- ponta. Por Será que exemplo, tem? Será que tem? Esse tipo de soko animais? soko kati yango, kati Se você ato lhe kati na cortar, kati você pwa. pode lhe cortar no Soki meio. muntu etikali. Se a cabeça ficar, Osa nini? Ota wana kotonga Lá, mususu. aí, É como se mukila vai mususu. se cozer, depois vai vir mais uma Esse causa. coisa na biloko mususu. É por isso há outras coisas. Onyata na mutu. Tem que pisar na Força. cabeça. Tu. Aquilo mesmo é pisar com força. Ukuta você poli. Vai encontrar, já está podre. Aí tá bom. Sunga biso. Nos ajuda. Susu salam sala. Nós vamos fazer o trabalho. Nós vamos sofrer. Estamos a sofrer. Sala wane so la pessoa ko délivrer ba. Bem amado, esse trabalho você te dá Olá, para Laté. libertar as pessoas. Você não vai dormir. Para reclamação pesa ebele. Há muitas Na reclamações abadono na bino. nos vossos donos. Osunga biso mususu. Outra forma de nos ajudar. Muda. Kotuna biso te. Não nos pergunte, Pastor, pastor. eu entendo. Ngai na compreender. Mas o problema é meu. Meu problema não é exambo. Mas ana mbongo ti. Nazo Não sofrer. tem nada. Nazana louco Tem ti. cargo. Nazana charge. Mas na bana. Eu tenho filhos. Mas o cocate. Não estou a aguentar. Pastor pé. Pastor também. Chega na banco. Não tem banco. Pastor pé. Pastor também. Agora uma bonga mabonza te. Não pode tirar o dinheiro da oferta Para pensar eu muito. para te entregar você Pesa sozinho. combien? Também é quando? Até essa dessa mil. Embora que tiver Balongole 200 yango mil, nyonso dessa mil. pode tirar os Ba 200 pesi mil yo. para te Mas entregar. se você changer Se te. você não está a Você mudar, sempre tem miso para ir você não está a olhar Deus, Isso não acaba. aí você lá tem. Pastor Yava yake. O pastor Dias vem aqui. Aí, Veio, tô bem na missão. que chamamos na missão. Bem na missão. Dissemos, você veio na missão, Igreja. está aqui a igreja. Logo vou na época aqui. Uma coisa só que eu lhe disse, Pastor, pastor, na bem que eu eu te chamei, place yango. está aqui o lugar. Mais Mas eu esperei para ngate. não se espera a mim. Kozela gate para Não nga. começa a me esperar Naba na kupesa para umbongo. começar a te dar o dinheiro. Naza na ngote. Não tenho nada. Ngai pe. Eu também. Nazela kama mtu moko. Eu também fico à espera Esse cara tá lá, cara. aonde que eu olho Exato. é aqui. Yo pe. Você também Tá lá. começa a olhar. Mtu wana. Aquela pessoa, Basta ka utali. quando você olhar, Akotuna teu yake aliboso, viu yake não amibali. vou te perguntar se você viu o primeiro Só. ou o segundo. É só isso. Alo soki yo pe. Se você também Você tá pastor. está olhando o Yeme pastor, pastor me preocupi. ah, pastor, Anabeke na simba te. Nateka namorado wana. Nateka iloko oyo. Nateka negócio oyo. Yakoteka makaya oyo. Agora. cigarro, não sei o que agora. Eu vou voltar. Você vai voltar. Esse que eu tô jogando. Será que se entendendo bem? Esforço. É for. Esforço. Tua sala cai for. O homem faz esforço. Balova kama kambe é for. Fala as coisas do Só que esforço. zana é seca. Só que zana é louco com decoração. Você tem algo que vai te desencorajar. O que eu afeblir eu. Aquele que pode te fazer Só que ficar barreiras fraco. ali. Isso é a barreira. Obstáculos ali. Há obstáculo. Não, eu vi força telefone. É por isso que disseram Oi, tem que Paula fazer Lobi, Pierre esforço. Lobi. E o Pedro disse, Tango você na condima. quando vocês têm a fé, Efforcez-vous. esforça-vos. Bobakisa. Vocês devem Na carta condimana aumentar mayele. no meio da Você fé. não Inteligência. Tem que se esforçar. Pô, bater belê. Porque muita gente, Oba mensagem na mensagem, a missão, isso que eu vou na ele. aquele que habituaram com aquela mensagem de Olha, vi, protestante ou da onde, não sei. Daniel. Será que é o Daniel? Daniel aqui me que wapi. Daniel fugiu aonde? Tá pensando madame hoje. Madame, Cor daquela irmã. teleno. Se coloca de pé. Daniel vai ser na libulu. Daniel lhe colocaram no buraco. Esse casal não é fora da sala. Será que ele tem esforço para fazer? Tô a perguntar. Rotuna. As aqui não é fora da sala na Ele libulu. tinha esforço para fazer lá no buraco. Que ia fazer? É da justiça, né? Ou ele ganha com Salles ali está cansando. É. Ele também fez a parte dele. Qual é a parte dele? Orando 21 dias.
No buraco. Azai kusambila na Nako libulu. já fava chai na libulu. É bien. Oroante. Effort ya nani? Esforço do Davi. Effort ya Daniel será que afa bate na libulu. Antes de ele colocar no buraco. C'est-à-dire alobi Significa ele diz, o samba le kekoyo. vão orar esse estátua. Yeah, afungou a fenêtre. Ele abriu as Na janelas direção a Jerusalém. na direção de Abate Jerusalém. kopanga na Zambia. Começou a gritar naquele Olemba la moko. Aí veio de É uma como vez, tu afa para jour. 3 vezes por dia. Pô, comparar com te comparar na Daniel te. Não começa a te comparar com Nasa deixando Daniel. libulu. Eu Já já estou no buraco. Zambia muito água Os sala. leões, Deus tem que vai E onde fazer. libulu zali soko za deja na ndaku ya makango. O buraco que E você fora está, você está nele? sim, já está na casa do namorado. Nzambe essa Qual é o esforço que você vai sai, fazer? sai. Deus vai Você vir, sai, lote, sai, vou te sai, fazer você sair. lote, vou te fazer Não. sair. Não, tem. Ngai. Papa leki. Esse é o pufi. O pai menor do A papai pai já diz está. que para 7 Já é falecido. basi. Ele casou, parece 8 ou Mama 7 moko conta que mulheres. nem kamwana moko. Uma mamã que Agora, yo que evangelho. filho. Quando ouviu o evangelho, Yo yebisanga no. Papa wana zangina mbongo grand commerçant. agora me fala, aquele papai era grande comerciante. Tinha dinheiro. Mama wana sana ndako asomele ndako penza. Aquela mamã lhe compraram uma casa. Mukolo moko. Um certo dia, Abengi. me chamou. Pai, Ele disse, pai, a partir da lei, a partir de hoje, a coisa é evangelho. cada do evangelho, Ngana vou ter aquela 7ª fama. eu não posso ficar 7ª mulher. Libane. A partir de hoje, casamento, Ona zo sala za masomo. esse que eu estou a fazer é um pecado. Para nini? E menina Por sala quê? nini? Eu fiz o quê? Na sala nini? Eu fiz o quê? Você sala logo te. Você não Ngande fez mtu na nada. sala logo. Eu é que Nazo fiz sumo a cara zo sala coisa. masomo. Eu Ya vou ukota pecar, na vou mabana fazer um libana pecado. ngola ulo. Sai, se entrar no casamento. Só que não na pessoa ndako lo bite. Nanda kuna yo. Coisa de Na bambongo na casa, yo. não é casa. Ngai na O sala dinheiro nini? e a Só que casa sofrer na zo que não pode levar você sofrer, vou Wana sofrer. nzamba sungi obi yempa sala foto. Assim Deus lhe ajudou ou ele próprio que se esforçou. Mwana ya Luke 15 wana. Aquele filho de Lucas Nzamba 15, sunga yo bi sala foto. Deus lhe ajudou ou ele esforçou. Nzamba ajuda que ye kaka. Da prise ya tomate ya nini? Ya consciência. Deus lhe Ya ajudou uzo na sofrer ya tomada pamba. de A você. pesi ye ide. Você está sofrendo. Me kotele mapo ideia. akende. Mas se colocar de pé para ir, Não dependia mais de Deus. o Anes aí que depende de tudo na Zambiti. Você não vai mudar. Eu Muda sou aqui no monte. Fica sempre changeava na assim. montanha. Sim, sim, sim. Aleluia. Sim. Aleluia. Oh, você de Deus. Sim, sim. Você de Deus, apóstolo. Essa palavra ele tocou minha joia. Parolo tu xinga aí. Quando você sai aqui, quando vai chegar lá, Fica aquele louco tem. você não deixou nada. Babengi yo. Vão te chamar. Fulana. Fulano. Tá aqui 20 mil. Já que eu 20 mil lá. Olá você. Vou pegar dinheiro, mas o corpo não vou dar. Não vou usar um bom, mas outro não vou pensar até. Teve um bom ano, os olhos andem. Você sabe aquele dinheiro que você está comendo como? Amém. Amém. Lelo, Hoje zamukolo. é o dia. Eu vou gritar. Você próprio vai gritar. Yesu. Jesus, Mwana da Deus. Deus, o filho de Davi. Mama. Ai, da misericórdia de Deus. Problema yanga yo. Meu problema Meu ume. já demorou tanto. Se lelo basali, Se hoje fazer, Lobby. vamos fazer amanhã. lobi kuna. Depois da manhã. Futa transport. Você paga Sabe que transporte. batindika yo. Sem temporário. Fica mesmo aí embaixo, Zala kuna assim. reclamando. Zala kuna usou reclamei. Orando. Usou bonde Gritar. Usou ganga. É louco que foi sila. É louco que foi Essa sila. coisa tem que acabar. Essa coisa tem que acabar. Só que era secuna. Se você ir lá embaixo, Como na batunça basana ba possibilidade. há pessoas que têm Porque ele legou possibilidades. parfait sobre a parfait. Se te passar aí, Dava 5 mil, cheiro de 7 mil. perfume de 7, 8 mil. Sempre assim. Ele está sempre assim. Senhor, Senhor, a minha vida. Senhor, vinangai, 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 vinangai. Me vino tem. Mas vocês não. Depois bateu vino sexta-feira. Diz que meteram Ah, sexta-feira. baba que se vino quarta-feira. Assim que meteram quarta-feira. Acabou. Chega. Na segunda-feira. Na segunda-feira, hein? Com segunda-feira. Acabou. Esse eu ia segunda, quarta-feira, na sexta-feira, eu ia para a sala de livrança. Você anda vir aqui para fazer libertação segunda, Eu quarta ia e para sexta-feira. gritar. Anda vir aqui para gritar. Sexta-feira tu ia para gritar. Sexta-feira anda vir aqui para Nada vai gritar. vir para ouvir a palavra de Deus. Sexta-feira anda vir para Eu ouvir a palavra de Deus é aquele que liberta, sim. Mas o o grito grito, é o problema. é bom com ganga, é bom o problema. Amém. Amém. Tem que se ajoelhar. Amém. Tem que se ajoelhar. Espírito Santo.
pode admirar. Situação resolve. A minha situação está a demorar tanto. E percebe esse priwana? Fala naquele espírito. Não quero mais. Na linguibino de sussu. Awa, Aqui, tu na mutu. cada um Essa não é logo moco. tem alguma coisa. Tu quer dar tema? Se não é coração, Eu preciso zambe. fala a Deus. Eu percebe esse priwana? Fala naquele espírito. Não quero mais ficar mesmo pessoa. Na lingi coisa lá de sussu muito wanati. Caga nisso. Fecha seus olhos. Só coisa moasi. Se você é mulher, Caga na liputa na eu vinha. você amara bem o pano. Caga liputa não fica bem. Amara bem o pano. Manda com gritar na vespriwana. Começa a gritar naquele espírito. Só coisa na chance. Se você tem sorte, Vesprina no bagadejar. aquele espírito Não fala. quero, não vou sair. Na lingi tem na cubima. Eu sou pai dele. Eu Eu sou a mãe dele. Eu sou a avó dele. Não vou lhe largar. largar. Menino de já. Neste momento, Para que já coloca combo na ye. começa a citar o nome Mas dele. ye, Porque ele azo sakana na yote. não está a brincar contigo. Azo kanga na yo. Ele está a fechar a sua vida. Mas eu sou como ni ye, a minha mãe. Você quando Meu lhe pai. veja, meu pai, Não. Panangai, Ah, já vai brigar agora. Aqui é tempo Vamos fazer briga brigar. espiritual. Tá com bunda. Só coisa bunda espiritualmente. Telelo e foco bunda espiritualmente. Hoje tem que lutar espiritualmente. Agora não vai ter mais o problema do pai e da mãe, não. É coisa lá, o problema é a papá tem na mamãe. Pai na mãe, ba oyo, bazo sunga yo, para evoluir, coisa lá livre. Pai e a mãe são aqueles que estão Pai te na ajudar mãe, para eu você azo evoluir, kanga yo, ficar papo livre. maior. Pai e a mãe que está te amarrar para te Como isso é matar, coisa espiritual, como são coisas a luta vai ser também espiritual. É, com bunda é coisa lá espiritual. Amor, É, fisicamente. bolingo fisicamente. Biologicamente, amor, Biologicamente, attachement. Amor. Mas no nível esprit, se pegar, mas no nível do espírito, tu tá conhecendo o biloco chaque jour. a pessoa vem te dar de comer todos os dias. Você como dependent. Você está dependendo. Não, Não, divórcio. é divórcio. Então eu saio divórcio, Quando você vai fazer vou divórcio, perceber só tão, você vai nos dar e a tempo cota, de entrar, parce que eu sei já divórcio. porque você já se divorciou. Arabana com sala divórcio. Agora começa a fazer E divórcio. você se priwane. Começa a falar naquele Luta